bênção. Amém. Glória a Deus. Quer mais oração? Se ficou, quer mais? Aí. Aleluia. Pedro, pode colocar o Videira News. Olá, irmãos, está começando mais um Videira News. Acompanhe aqui as principais notícias da igreja. Comece seu dia diferente. Venha orar com a gente, de segunda a sexta, 7h10 da manhã, no prédio da Videira de Coronel Cabeceira. Encontre uma célula perto da sua casa e participe com a gente. Célula Guerreiros de Cristo, Célula Radicais Juvenis, Célula Kids, Rua Dom Marcos, 220, São Domingos. Célula Radicais Teens, Célula Amado de Deus, Rua Rosa Branca, 223, São Domingos. Célula Souza, Rua Amélia Fernandes, 105A, São Domingos. Célula Viver de Cristo, Célula Viver de Cristo Filhos, Rua Cambuquira, 81, Melo Viana. Dia 29 de outubro, de 8 às 17 horas, você não pode perder Encontro com Deus Radicais Juvenis, idade de 10 a 12 anos, valor R$20, no prédio da Videira. Aleluia. E toda quinta-feira, às 19h30, no prédio da Videira, oração de mulheres. Vem pra cá. 21 dias fortificados na graça. Comece a criar expectativas em Deus, no que Ele irá fazer em nós, por nós e através de nós. Porém, oração do prédio, de segunda a sexta, às 7h10, e à noite, culto de oração às 19h30, com ministração do pastor Aloysio. A escola de ministério da família e reunião de célula acontecerão normalmente. A poder em orarmos juntos como igreja. Mobilize a sua célula e vem para cá. Todo sábado, 19 horas, você tem um encontro marcado. Radicais Unidos. Acesse a Universidade Brasileira. O irmão Videira está ficando por aqui. Tenha um poderoso, uma semana abençoada. Radicais Livres. Você viu aí? Ô Pedro, você consegue colocar o jejum21dias.com.br aí na tela para nós? Amanhã vai começar o nosso jejum. Como que vai funcionar? O Marcos já falou ali, enquanto o Pedro coloca lá. Se você já estava inscrito no outro jejum, você também já está neste. É só você entrar lá, coloca jejum 21 dias, já vai aparecer lá no seu WhatsApp, né, onde que for. Se você não apagou, né, ele já está lá. Se por acaso você tiver apagado, né, e tudo lá, é só você entrar de novo e na hora que você for fazer a inscrição, ele já vai confirmar que você já está lá. Então, isto... jejum21dias.com.br. Vai aparecer uma fichinha, você vai preencher aquela fichinha e isto, Pedro. Esse Pedro. Olha lá, vai aparecer a fichinha, você vai preencher, né? Olha lá, nome, e-mail e o telefone. E você vai ser incluído num grupo de WhatsApp que você vai receber todas as informações do jejum, né, diariamente, né, as lives, tudo, você vai poder participar, ok? Essa parte está entendida? Amém. Então, segunda, terça, quinta e sexta, porque a aula vai ter a aula normal, quem é aluno vai ter a aula.
Aí você vai ter sua aula normal. Então nós vamos ter menos na quarta, porque na quarta nós temos as nossas células. Então, segunda, terça, quinta e sexta, nós vamos estar aqui do mesmo jeito que foi no primeiro semestre. Vamos estar aqui, o pastor Luiz vai ministrar para nós, né, e nós vamos ouvi-lo aqui. No primeiro semestre, nós não tínhamos duas coisas à noite aqui no prédio, que era a oração e o ensaio. E aí nós vamos ver como que nós vamos fazer com essa situação, né? Você vai poder mandar para as pessoas que você conhece, para amigos, parentes, para que eles possam participar também, né? Da outra vez, uma grande parte das pessoas que participaram não eram da igreja. Então você vai mandar lá para os seus parentes, para os seus vizinhos, para os seus amigos de trabalho, você vai mandar para todo mundo que você conhece, coloca lá no seu grupo de WhatsApp, para que as pessoas também possam receber dessa palavra, desse tempo de jejum. Como que funciona o jejum? Quem já está acostumado a fazer o jejum e quem não tem nenhuma restrição médica, a gente faz assim: almoça hoje e só almoça amanhã. Muitas pessoas fazem só janta, igual agora, você vai jantar hoje e só vai jantar amanhã. Uma refeição por dia. Se você tiver alguma restrição médica que te impeça, você toma algum medicamento, você vai fazer de outra coisa. Exemplo, doce, café, leite, Coca-Cola. Tem um que é bom, jejum de gastar. Você vai ficar sem gastar 21 dias, sem comprar nada. Você vai lá no supermercado, vai olhar e não vai gastar. Na loja de roupa, lá na sapataria. Tem muita coisa que você vai fazer que vai tocar na sua carne. Então, eu vou fazer de comida. Então, se você puder... Se você não tiver acostumado a achar que não aguenta, você faz de uma outra maneira, ok? Mas tem que te custar alguma coisa, né? Criança pode fazer, a criança você vai tirar dela só o pirulito e a bala, né? Pirulito e bala. A gente deve receber o material amanhã, não é? Se não receber, eu vou pedir para imprimir, igual da outra vez. E para você colocar os alvos, o jejum precisa de alvos. Você vai ter palavra, louvor, oração e precisa ter os alvos. Porque senão você vai estar fazendo um regime. E eu vou te dar uma má notícia. Não adianta. Você não emagrece. Com 11 anos, eu estou vendo que está piorando. Nunca emagreci nada. Muito pelo contrário, parece que rende mais. Compreendeu aí? Então a gente vai mandar amanhã para vocês, aí já pode fazer amanhã, 19h30, aqui no prédio. De manhã nós não vamos ter, só à noite. E aí nós vamos ter a ministração do pastor Aloysio. Inclusive as cadeiras podem permanecer aí ao final do culto, né? Se vocês precisarem tirar, tira só a última fileira. Amém? Todo mundo compreendeu? Consegue passar para frente? Aleluia. Hoje faltaram alguns irmãos, né? Eu vou mandar mensagem e tudo, devido às eleições, faltaram alguns irmãos, mas nós vamos passar para todo mundo, para que todos possam participar desse jejum. E que ao final do jejum, ou quando acontecer, você possa dar testemunho daquilo que o Senhor fez na sua vida. Amém? Como diz um colega meu aí, irmão de igreja, ele gosta daquela frase assim, ó: não cochila. Não cochila. Pois é, se tiver alguém aí que está sozinho, depois você vai sentar perto dela, ou ela vai sentar perto de mais alguém aí, justamente para não cochilar. Amém? Outra coisa, o pastor Francisco Vasco prometeu que deve liberar as inscrições, era amanhã, ou vai ser amanhã, né, da conferência. Já
o lugar ainda não tem, mas tem o dia, tudo direitinho. Então ele deve liberar durante essa semana aí, né, para poder a gente fazer as inscrições, né, na conferência e já com o lugar e tudo. Amém? Glória a Deus. Acho que não ficou nada para trás. Quem está sem o boletim? Levanta a mão. Um servo vai te entregar o boletim. Você não pode ficar sem o boletim, porque você ainda não recebeu essa palavra, e essa palavra é poderosa para poder mudar a sua vida. Você pode ler, reler, ler de novo, para que você seja edificado. Todas as palavras que tem no boletim são para poder edificar e mudar a sua vida. Amém? Todo mundo preparado agora? Talvez muitas coisas que você tem passado e dificuldades, circunstâncias que você tem, e talvez você tenha buscado do Senhor, você tem procurado, está no boletim. Está na palavra que você recebe todo domingo. Todo domingo você recebe. Ali está a palavra que você precisa. Mas você precisa dar importância para ela, né? Por que isso é importante? Normalmente no celular a gente manda, eu tenho certeza que a maioria nem abre quando vê que é palavra. No boletim, a maioria larga em cima do banco. Pois é, talvez você tenha passado por necessidades e a resposta está no boletim. E com certeza está naquele dia que você não ouviu a palavra, naquele dia que você recebeu a palavra e não abriu para ver, e naquele dia que você não deu importância ao boletim. Todos nós temos necessidades, todos nós temos necessidades. E eu tenho certeza que são muitas, quantidade muito grande de necessidade, né? Vou te dar um exemplo, né? Pequenininho. Poliane, qual que é a necessidade da Poliane hoje? Quem sabe? Qual que sou? Ah, sim. Qual que é a necessidade da Poliane hoje? Vender pipoca. Essa é a necessidade dela hoje, vender a pipoca. Afinal de contas, ela trouxe a pipoca para poder vender. Qual que é a minha necessidade hoje? Qual que é a sua necessidade? A resposta certamente está aí, que é na palavra, né? Para que você possa receber, né? Amém, Pedro? Aleluia? Vamos orar pela palavra no dia de hoje, né? Que você possa ser edificado e edificada, suprido e suprida pela palavra. Que você possa sair daqui hoje diferente da maneira que você entrou. Que você hoje possa sair daqui com a resposta que você veio buscar, com aquilo que você veio aqui hoje buscar, você possa levar de volta lá para sua casa, para o seu trabalho, para onde que você for. Por isso, feche seus olhos, vamos orar pela palavra, para que nós possamos ter entendimento e revelação dela nesse dia. Senhor, ó Pai, graças nós te damos pelas nossas vidas. Senhor, ó Pai, nós agradecemos por esse ministério, por essa casa, agradecemos pela vida do pastor Aloísio, do pastor Francisco Vasco, do pastor Ricardo. Senhor, ó Pai, derrama sobre a vida deles tudo aquilo que o Senhor tem para nós, derrama sobre a vida deles aquilo que o Senhor quer nos entregar. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos pela palavra de abertura, pelo louvor. Senhor, pedimos que essa palavra que vai ser ministrada, ela possa tocar nos nossos corações e ela possa trazer mudança, transformação e edificação. Que nós possamos sair daqui hoje transformados e mudados. Nos dê, Senhor, ó Pai, um coração aberto, uma mente limpa. Senhor, ó Pai, que nós possamos desejar ser suprido por esse alimento que vai ser entregue aqui nesse dia. Por isso nós te louvamos, te engrandecemos e te bendizemos nessa noite no nome de Jesus. O título da palavra está aí no seu boletim, você deve acompanhar. Nossa suficiência é na força de quem?
De onde tem saído a sua força para poder ser suficiente para resolver ali os seus problemas, as suas necessidades, né? Para resolver aquelas circunstâncias que têm vindo todo o tempo na sua vida? De onde que você tem buscado forças? Onde que você tem buscado a revelação? Tem sido de você mesmo? Você tem acreditado que todas as suas necessidades, elas podem ser resolvidas por você? Que tudo aquilo que você tem necessitado, tudo aquilo que você tem precisado, você mesmo pode fazer? Você mesmo pode resolver? Ou você tem tido revelação de que a sua suficiência, ela vem do céu? A sua suficiência vem de um pai que te ama, de um pai que deu o seu filho por você, que te deu a vida. Você precisa ter essa revelação e você precisa saber compreender isso e separar essas coisas para que você possa ser edificado através da palavra. Antes de a fé ser consolidada no coração de qualquer uma pessoa, Deus precisa ensinar que Ele é a única suficiência. Quando nós fazemos a oração de confissão, o que nós falamos? Único e suficiente Salvador. Único e suficiente Salvador quer dizer o quê? Que Ele é tudo na sua vida. Mas por alguns momentos, né, por algum tempo, ou por algumas coisas que acontecem na nossa vida, às vezes nós esquecemos isso. Às vezes, em alguns momentos, nós achamos que nós somos suficientes por nós mesmos, que nós mesmos podemos resolver as coisas, que nós mesmos podemos fazer com que aqueles problemas, ou aquelas necessidades, ou aquelas circunstâncias sejam resolvidas. Quando nós pensamos assim, nós abrimos mão, nós deixamos de aproveitar do que de melhor o Senhor tem para nós, que é a suficiência. Quer dizer que quando o Senhor for suficiente, você não vai precisar de mais nada. Só Ele vai ser suficiente para poder fazer tudo o que você quer e tudo o que você precisa. 2 Coríntios 12, lá no versículo 9. Põe lá para nós, Pedro. Aleluia, glória a Deus. Pedro hoje está mais jovem, está com pouca experiência hoje, mas ele vai depender do Espírito, e a suficiência dele vai vir do céu. Ficou menor o Pedro, está diferente. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Apenas a graça te basta. A sua suficiência, ela tem que vir do céu. Ela tem que ser de tal maneira que a sua influência natural não venha mudar a condição do Pai. 2 Coríntios 3, do 4 ao 6, põe aí para nós, já está pertinho. Aleluia, glória a Deus. Está vindo, chegou. E por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Versículo: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, né? Deus só aceita a obra que é realizada na força dele.
Se for por ele, através dele, se ele for o centro, se ele for quem realiza a obra, se for ele quem faz a obra, né? Eu tenho falado aqui, você participa de uma obra que é de Deus, ele te dá todo o instrumento, toda a força para você fazer, mas o benefício é para você. Você é beneficiado em todo o tempo quando você faz a obra de Deus na força dele. O que quer dizer isso? Quer dizer que em todo o tempo você vai depender dele, você vai necessitar dele, ele que vai ser o centro em todo o tempo. Em todo o tempo, ele vai estar na sua frente, você vai ver é ele, e a obra é dele e é para ele. O Senhor escolheu você para um propósito, né? E até que você decida responder através do poder de Deus, vai viver uma demanda íntima entre as suas forças pessoais e o poder que procede de Deus. Você precisa decidir rápido. Acabei de falar dos dízimos e da oferta. Você precisa decidir rápido, se entregar ao Senhor. Que aquilo que você declarou lá na hora que você recebeu a salvação, torne-se uma verdade na sua vida, que ele seja o seu único e suficiente. Isso quer dizer o quê? Que você vai entregar para ele. Enquanto você estiver lutando com ele, a obra dele não vai ser feita na sua vida. Enquanto você lutar com ele, a obra dele não vai fazer, ele não vai fazer a obra através da sua vida. Então, você precisa o quê? Se entregar. Se entregar para ele. Senhor, eu não posso, mas eu oro, eu rogo ao Senhor, que o Senhor resolva esse problema para mim, que o Senhor mude essa circunstância ao meu favor, né? Então, enquanto você não abrir mão da sua suficiência, você não receberá a suficiência do Pai. Você não receberá aquilo que o Pai tem para entregar para você, porque tudo que você tem já te basta. Você é o bastante, você é tudo. Então ele nunca vai vir na sua vida para preencher esse espaço da suficiência. Esse cliente nosso lá que eu falei que ia orar lá na empresa dele, que eu falei dele aqui na semana passada, ele me disse que eu liguei para ele essa semana e ele falou que muita coisa tem mudado na vida dele. E ele via como um empresário, né, que de muito sofrimento, de muita luta, onde o que ia mandar é o trabalho dele. Mas essa semana que passou, ele falou que já mudou, que ele tem enxergado outras coisas, que ele tem visto outras coisas, ele tem visto que Deus tem abençoado ele, mas ele nem é crente. Como que ele tem visto isso? São os sinais. Mas é por que isso? Porque parou de lutar com Deus. Parou de brigar, eu sou bom, eu posso fazer, o meu conhecimento, o meu dinheiro. Parou, aí o Senhor entra e toma conta, o Senhor entra e faz. Nós vamos orar lá para o pessoal da obra. E no primeiro dia o pessoal ficou muito de longe, aí até cobrou o bolo, mas ficou de longe. Eles até pediram o bolo de banana, mas ficou de longe. Aí veio um, pediu oração, aí veio o outro. Já dessa segunda vez eles já mudaram. Eles já estão mais perto, eles já estão mais íntimos. E eles já perceberam que é melhor eles se entregarem do que lutar. Romanos 15:4, põe para nós aí. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Tudo o que antes foi escrito era para que hoje nós pudéssemos ter o testemunho de fé que o Senhor queria quer colocar dentro de nós. Que testemunho é esse? Para que a sua esperança não acabe, para que a sua esperança não vá embora,
para que a esperança esteja dentro de você em todo o tempo. Há algo importante que você precisa perceber ao seu redor: o quanto os seus recursos pessoais são impeditivos para o mover de Deus na sua vida. Enquanto você for suficiente em tudo, a suficiência de Deus não vai vir na sua vida, porque você não vai precisar, você vai ter o bastante. Eu tinha esse entendimento e esse pensamento de que eu não precisava de nada, eu já era suficiente. Já tenho uma casa, eu já tenho um carro, eu já tenho um trabalho, eu já tenho uma esposa. Mas hoje eu vejo que se eu começar a escrever, eu vou morrer, ou o Senhor vai me arrebatar e eu não acabei de escrever tudo que eu gostaria de receber dele, tudo que eu preciso, tudo que eu necessito. Em alguma medida influente, ali os seus recursos pessoais, eles serão grandes impeditivos para aquilo que Deus deseja realizar em você e através de você. Então, sempre pense nisso: quanto mais você crescer, quanto mais você for grande, menos vai ser a influência de Deus na sua vida, menos a suficiência de Deus vai vir sobre você. Quanto mais você tiver ali condições, recursos, menos o Senhor vai liberar sobre a sua vida. Por isso Deus vai remover os recursos pessoais para ensinar-lhe que a única suficiência deve vir somente dele. Então, Deus às vezes pode deixar que alguma circunstância aconteça na sua vida para você ver que é melhor você depender dele do que depender de você mesmo. Que você pode errar, você pode não conseguir. Nós estamos fazendo a nossa oração do Empreendedores do Reino. E aí um pastor me perguntou: quem garante que isso vai dar certo? Aí eu falei com ele: quem garante que vai dar certo, eu sei. Agora, eu não garanto não. Mas eu não estou firmado na minha garantia, naquilo que eu sou bom para fazer. Não, eu estou garantido na suficiência do Pai. Eu não sei o que Deus quer fazer na minha vida ou através da minha vida, lá naquelas empresas, na vida daquelas pessoas. Nós já visitamos 2 empresas. Se nós não trabalhássemos, nós poderíamos estar visitando muito mais, mas nós trabalhamos. Então nós fizemos um cronograma, Agora nós já temos 3. E aí, tem os clientes lá do escritório que nós nem começamos, tem os daqui da igreja que nós só fomos por enquanto lá no Michel. Veja bem, é por causa que eu sou um bom pregador, tenho uma boa palavra, eu sei. Não, é por causa do Senhor. Mas onde que o Senhor quer fazer? Em que Ele quer me beneficiar? Não sei. Mas se é para levar a palavra, Ele é suficientemente Deus para poder saber o que Ele quer através disso. Então, nós fomos primeiro 6 pessoas. Agora nós temos lá mais umas 6, mais um monte de gente lá. E agora já tem uma outra empresa. E veja que não é ninguém do nosso meio. Mas por que isso? É porque nós abrimos mão da nossa qualidade, da nossa bondade, da nossa qualificação. Nós chegamos lá, colocamos um louvor, às vezes eu leio um versículo e oramos pela vida das pessoas e pelo local. É isso. Nós não fazemos nada misterioso. A gente come um queijo, toma um leite da roça, come um pão, mas isso faz parte, Isso faz parte. Então, você precisa abrir mão daquilo que você é para que Deus possa ser o que Ele é na sua vida. Não tem como. Enquanto você for grande, Deus não vai entrar na sua vida. Não vai.
A nossa tendência é pensar que a nossa competência pessoal é o que temos à disposição de Deus para que tudo funcione, inclusive a obra dele. Às vezes a gente acha, né, que é muito importante, que sabe muito, né, e que sabe pregar, que sabe fazer tudo. Não resolve nada na obra de Deus. Diante de você há um problema de ser limitado pelos recursos pessoais, os quais reputa como a única suficiência para fazer a obra de Deus avançar. Eu falo, eu convenço. Pois é, enquanto você tiver esse pensamento, seu ministério não avança. Enquanto você achar que você é suficientemente bom lá na sua empresa, você pode ter certeza que você não vai avançar. Lá na sua casa, na criação dos seus filhos, né, dentro da igreja, por onde você passar, você vai ter que mudar esse pensamento, mudar o coração e a mente e abrir para que o Senhor possa vir sobre a sua vida, te mudar e ser a suficiência do céu dentro de você. 1 Coríntios 15, 10, projeta para nós. Já pode pegar o jornalzinho e já colocar aí, depois só. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, trabalhou mais do que todos juntos. Mas não trabalhou, não foi na força do braço dele, não foi ali no conhecimento dele, foi a graça de Deus que fez através dele. Para que você tenha o privilégio de conhecer os recursos de Deus, será necessário encerrar os seus. Será necessário que os seus recursos encerrem, que a sua suficiência acabe, para que Deus possa mandar a suficiência que vem do céu, a suficiência do Espírito sobre você. Essa é a única maneira de você aprender a depender única e exclusivamente de Deus. Eu tenho certeza que você pode enumerar 10 necessidades que você tem hoje, aí agora, na sua mente. Mas você vai falar só a primeira necessidade que você tem hoje. Hoje. Eu vou falar da Poliane, né? Que a Poliane está ali, vou falar dela. A primeira necessidade da Poliane hoje é qual? Qual que é? Qual que é? Beleza, isso mesmo. Perguntou, responde. Ela pode resolver sozinha, na força dela, no conhecimento dela, essa necessidade hoje? Pode? Pode? Tem alguém que acha que pode? Não pode. Ela não pode me convencer de comprar a pipoca. Ela pode até falar que a pipoca é boa, é novinha, empacotada a vácuo, é uma máquina e tudo, tem higiene, mas ela não pode me convencer a comprar. Ela pode trazer as pipocas para cá e ela não consegue convencer a ninguém ali com o conhecimento dela. Não pode. Mas ela pode fazer o seguinte: Senhor, eu estou indo lá no supermercado comprar esse milho. Senhor, me ajuda a escolher o melhor milho, o milho que não vai dar nenhum peruá, não vai dar nenhuma pipoca estragada. Senhor, a hora que eu for fazer, não deixa essa pipoca queimar. Me ajuda, Senhor. Ô Senhor, me ajuda que ela fique gostosa, que ela fique saborosa. Senhor, quando eu chegar lá naquela igreja, os irmãos já vão ficar tocados, e ali todos comprarão, todos irão comprar. Eu não vou voltar com nenhuma pipoca, eu vou alcançar o objetivo. No nome do Senhor Jesus, o Senhor vai liberar a provisão, cada um deles já vai chegar, o dinheiro já vai estar no bolso, ele já vai estar com vontade de comer, e aí, Senhor, ó Pai, eu vou satisfazer a minha necessidade, que é de ir para a conferência, que é de ir para onde que ela for, pela igreja. Viu como que muda? E eu posso te garantir, se ela fizer desse jeito, o Senhor vai liberar sobre a vida dela. Por quê? Precisou dela? Precisou, ela teve que ir lá, ela teve que comprar, ela teve que fazer, mas foi tudo
tudo na força do Pai. Quem que foi o suficiente na vida dela? Foi Ele. Foi Ele. Ele que foi o suficiente na vida dela. Então, nós precisamos abrir mão da nossa suficiência para que o Senhor possa liberar sobre as nossas vidas. Fala para o seu vizinho assim: não cochila. Isso mesmo, isso mesmo. Né? Deus não quer formar, antes de eu falar essa parte aqui, né? Deus não quer formar homens naturais, Deus quer formar discípulos. Deus quer o quê? Fazer com que as pessoas sejam cheias do Espírito, que a glória dele possa manifestar no nosso meio. Ele quer gerar pessoas com um pensamento, com um coração igual a dele. Para que ele quer fazer isso? Para manifestar a glória dele, para que ele possa edificar as pessoas, para que cada uma dessas pessoas possa ser usadas por ele, para que ele possa ser a suficiência na vida de cada um. Lá na sua casa, né? Você tem um pouquinho de ego, não tem? Vou falar aqui dos homens. Quando você faz alguma coisa lá na sua casa, que seja uma coisa de marido, uma obra, e a sua esposa chega perto de você, te abraça, te dá um beijo e fala assim: "Não, meu amor, nessa você arrasou". Você fica satisfeito? Sim ou não? E eu sei que talvez não seja muitas vezes, né? Talvez isso não seja frequente, mas vai tornar na sua vida. Você fica satisfeito quando isso acontece? Lógico que fica, claro que fica. Por quê? Porque você realizou ali a vontade da pessoa, né? Você foi útil para poder mudar ali a vida daquela pessoa. Atos 7:22, coloca para nós, né? E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e em obras. Moisés era uma pessoa de muito conhecimento, muito conhecimento. Foi criado ali nas melhores escolas, onde ele poderia aprender o que de melhor tinha. Mas nós vamos ver que a vida de Moisés teve algumas dificuldades. Por que tiveram dificuldades? Vocês vão ver lá na frente, né? 2 Coríntios 2:2. Porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? 1 Coríntios 2:2. Se eu falei 2, 1 Coríntios 2:2. Apareceu? Aleluia. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este crucificado, né? A razão, né, que fala do êxito do ministério de Paulo foi unicamente depender de Cristo. Ele foi o que mais escreveu, ele foi o que foi mais usado, né? Ele foi o que mais trabalhou. Por que isso aconteceu? Porque ele abriu mão da suficiência própria. Ele foi esvaziado no máximo e aprendeu a desprezar tudo o que havia adquirido nas suas instruções da escola, do povo. Nesse processo, Paulo tomou 3 decisões. Decidiu nada saber, para usar a sabedoria do céu, saber somente Cristo e saber apenas o Cristo crucificado. Então, ele vivia em todo o tempo dependendo de Cristo. A suficiência dele em todo o tempo era Cristo. Tudo que ele precisava era Cristo. Nós precisamos ser assim também na nossa vida. Nós precisamos abrir mão da nossa suficiência para que o Senhor possa nos preencher em todas as áreas da nossa vida. Eu falo sempre, se você tem dificuldade lá com seu filho, vai orar. Ah, mas eu já estou orando 2 horas por dia. Passa para 4. Ah, mas 4 não está adiantando, passa para 6. Ah, mas eu estou orando 1 vez por semana. Passa para 2.
seja dependente, né? Que você possa depender do Senhor, né? E o primeiro item aqui da suficiência, né? Fala da experiência dos heróis da fé. O que são os heróis da fé? Foram aqueles que conseguiram tudo dependendo da fé. O que você tem dependido da fé? Como que a fé tem manifestado na sua vida? Em segundo lugar? Em terceiro? Em décimo? Ou a fé tem manifestado em primeiro lugar na sua vida em tudo? Aqui fala que Deus coloca os homens e mulheres de Hebreus 11, né, em ambientes cercados de muitas limitações e fraquezas. Por que o Senhor fez isso? Para que eles pudessem depender dEle. Para que em todo o tempo aquelas pessoas pudessem ser gerado nelas fé para vencer ali as circunstâncias. Né? Aqui fala, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus promovido coisa superior a nosso respeito, para que ele, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, Deus em todo o tempo fez com que nós dependêssemos dele, que em todo o tempo, né, você precise dele. Eu gosto do exemplo, que você não pode adiantar e nem atrasar o tempo. Você não pode viver daqui 20 minutos, e você nem pode viver 20 minutos atrás. Por quê? Porque você precisa depender de Deus. Você precisa compreender que a sua suficiência, aquilo que você precisa, vem dele, está nele, é através dele, é por ele, é para ele. Tudo é ele. Tudo é ele. A sua vida é dele, a do seu filho é dele, o seu dinheiro é dele, seu carro que você tanto ama é dele, tudo dele, seu emprego, sua casa, seu marido, tudo é dele. Então, dependa dele em todo o tempo e você vai ser abençoado, você vai ser favorecido, você será suficientemente suprido em todas as áreas da sua vida. Pela fé, Abraão tornou-se pai de multidões. Foi na dependência dele? Não, né? Vocês sabem da história, a história é contada todo dia, de que ele até tentou fazer pela força dele, mas ele não conseguiu. Ele gerou quem? Ismael. Ele gerou contrário à vontade de Deus. Deus não foi o suficiente para ele, ele não aguentou esperar. O que ele fez? Foi lá e fez, na frente de Deus. Antes da fé ser consolidada no coração de qualquer herói, Deus precisa ensinar que ele é a única suficiência. Abraão foi chamado para ser pai de multidões, mas ele não aguentou esperar. Ele quis fazer na força do braço, ele quis ele mesmo mudar a condição. Ele mudou, mas mudou para pior, que ele teve que esperar um tempão. Deus ficou sem falar com ele, não liberou mais nada na vida dele, até que um dia ele voltasse a depender do Senhor. Assim como Abraão, temos muito mais limitações do que virtudes, né? Talvez você deve achar que você é muito mais esperto do que bobo, mas você está enganado, você é muito mais bobo do que esperto. Você pode ter uma esperteza, mas você tem 200 bobeiras. Enquanto você acerta uma, você vai errar 1 milhão. Então, você sempre vai depender do Senhor. O Senhor sempre vai ter que estar ali para poder liberar na sua vida aquilo que você precisa. As promessas que Deus fez a Abraão não eram nada compatíveis com a realidade da vida que ele tinha. Talvez aquilo que você tem esperado, né? Talvez aquilo que você tem necessitado, aquilo que você tem buscado, está exatamente fora da sua condição. Mas é aí que Deus entra, é aí que Ele entra. É nessa hora que você vai precisar dEle.
Abraão é do mesmo jeito, já era velho, a esposa era velha, não podia ter filho, tinha que depender de Deus. A suficiência tinha que ser de Deus, porque eles não eram suficientemente férteis para ter o filho. Mas o Senhor, nesse tempo, Ele quer que você compreenda isso, Ele quer que você entenda isso. Abraão precisava compreender pela fé que somente os recursos infinitos de Deus deveriam ser a fonte da sua busca. Devem ser na sua vida também. Se a sua fonte tem sido você mesmo, né, esse é o tempo de você abrir mão. Deixar para que a sua fonte seja o Senhor. Que em todo tempo o Senhor manifeste a suficiência dEle na sua vida. O exemplo melhor é dos dízimos e oferta. Por que talvez as pessoas não devolvem o dízimo? Por que elas não têm ali aquela revelação do dízimo e a oferta? Porque a suficiência vem dEle. E Ele o conhece. Ele conhece Ele mesmo. Mas quando a sua suficiência vem do Pai, vem de Deus, vem de um Pai que é rico, suficientemente rico, para poder te dar infinitamente mais, você vai devolver o seu dízimo, vai ofertar, e você não vai ficar ansioso, né? Nós temos pessoas aqui que dizimam, né, semanal. Olha que bênção, semanal. Ela recebe e dizima, e se for colocar, a lista fica cheia, porque é a mesma pessoa. Deus não tem abandonado ela. A suficiência de Deus tem vindo diariamente, semanalmente, no mês, na vida, no ano das pessoas. Por quê? A suficiência dela vem do Pai, que é rico, riquíssimo, né? É dono de todas as coisas. Abraão só conseguiu ser pai de multidões quando ele descansou no Senhor, quando ele literalmente fez do Senhor a suficiência dele. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, né? Lá em Romanos 14, 21, diz que ele seria pai de multidões, né? Assim será a sua descendência, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, velho, sendo já de 100 anos e idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então, Deus sempre vai ser suficiente para você. Sempre creia na suficiência dEle, entregue ali a sua vida à suficiência de Deus, que Ele vai fazer em todo o tempo na sua vida, no nome de Jesus. Pela fé, Moisés se tornou um libertador. Deus planejou liberar os filhos, né, de Israel da escravidão do Egito e dar a eles um lugar para que eles pudessem o quê? Viver uma vida boa, né? Uma vida de fartura, uma vida em que eles pudessem aproveitar de tudo que Deus tem para eles. E quem que iria tirá-los de lá? Moisés. Moisés foi preparado, né? Moisés sabia muitas coisas, Moisés era um soldado treinado, mas aconteceram alguns problemas, algumas circunstâncias fizeram com que, antes do povo sair, Moisés ainda não estava pronto. A vida de Moisés é constituída de 3 partes de 40 anos. Né? Ali, quando completa 40 anos, ele percebeu que era escolhido por Deus. Então, olhou para si mesmo e concluiu: só pode ter um motivo para Deus ter me colocado aqui. Certamente sou escolhido para libertar meus irmãos da escravidão de Faraó.
fui criado em toda a ciência do Egito, tendo o sistema, conheci hierarquia militar, conheci ideologia, sobre a qual a nação se constituiu. Moisés conhecia os dois lados da realidade, mas ele ainda não sabia em qual força e poder Deus ia promover a grande libertação. Ele era treinado, ele era um soldado, mas isso era só uma parte do mover de Deus. Essa era só uma parte que ia ser usada por Deus para poder libertar o povo. Ele só sabia essa parte, né? 40 anos ele foi treinado, ele foi preparado. Mas o que aconteceu? Em um dado momento, o que ele pensou? Eu sou o cara. Sozinho eu posso ir lá e tirar o povo dali. O que aconteceu? Tudo ao contrário. Ele atrasou a saída do povo. O que aconteceu? Na sua própria qualificação, na sua própria experiência, na sua própria sabedoria, ele achou que podia fazer tudo sozinho. Moisés tinha influência, habilidade na palavra, posição e mobilização, mas ainda era natural. Às vezes nós somos assim. Às vezes nós somos naturais. Às vezes a gente deixa que a parte natural da nossa vida sobreponha a parte espiritual, né? Nós deixamos literalmente a carne agir, ou às vezes nós agimos na nossa própria força, né? E Moisés não sabia que só poderia realizar a libertação do povo através do poder de Deus. O povo era de Deus, a libertação era de Deus, tudo era de Deus. Moisés não compreendeu que ele seria somente um instrumento, ele não seria a parte principal, ele só seria usado. Deus precisa de você, mas só poderá contar com você quando você aprender a ser completamente dependente dele. Enquanto você for o centro, enquanto você for ali a parte central da obra, Deus não vai te usar. Não vai, porque não vai ter espaço para Ele. A igreja nunca poderá ser edificada por pessoas naturais. Não vai. Enquanto o nosso eu, a nossa força for a parte principal, a igreja não vai avançar. Nós precisamos depender do Senhor. O Senhor tem que ser o centro de tudo. Ele tem que ser a nossa suficiência, né? Entrada na igreja, suficiência. Reforma do prédio, suficiência é Deus, né? Trazer as pessoas, multiplicação de células, igrejas cheias, tudo através do Senhor. Número 4 diz aí dos arranjos divinos para o crescimento. Quando reconhecemos e abraçamos o nosso chamado, damos a Deus a liberdade de interferir em nossa vida. O que é o chamado? É quando Deus te fala alguma coisa, te chama, né? É quando Deus te precisa e fala com você. Preciso de você na minha obra. E aí você tem duas opções. Eu já sou bom demais, eu posso fazer sozinho. Ou você fala, eis-me aqui, estou aqui. Né? Usa-me, né, Pedro? Eu gosto da música por causa disso. E aí vem os outros 40 anos da vida de Moisés. O que aconteceu nesse tempo? Moisés, né, erra, faz aquilo que não era da vontade de Deus na primeira parte, e nessa segunda parte ele é levado, né, vai lá para o deserto e ele fica mais 40 anos. Mas aí ele já não estava mais sendo treinado como um soldado, ele estava treinando o quê? O ego, a vontade, a força dele, para ele compreender que Deus queria usar, ele era o escolhido, mas era o poder de Deus que ia fazer. Os próximos 40 anos de Moisés são os mais importantes da sua história, pois são profundamente trabalhados por Deus. E aí todo mundo acha que estava no fim, que era o fim de Moisés, né? Mas depois é que a vida dele começa a ser usada pelo Senhor. Até aí o Senhor não tinha usado a vida dele. Por quê?
Ele não estava preparado. O ego dele, a vontade dele, a sabedoria dele, a experiência, o treinamento dele, não deixava Deus trabalhar na vida dele. Ele achava que ele era completo, não, que Deus não era necessário na vida dele. Conosco também pode, acontecer desse mesmo jeito, Em algum momento você já fracassou em algo pessoal e sofreu muito. Quando Deus quer promover alguém, Ele tira coisas das quais as pessoas jamais abririam mão. Por que Ele faz isso? Para que você possa depender dEle. Para que você possa depender dEle em todo o tempo. Nós temos um exemplo da palavra. A nossa palavra, a que você viu hoje de manhã, talvez não vai ser essa, nem domingo, mas a palavra que você vê no domingo de manhã é a palavra que o pastor Aloysio prega lá na videira de Goiânia, é o que nós pregamos no outro domingo. E aí você pensa assim, mas aí é muito fácil. Mas por incrível que pareça, é muito mais difícil. Por quê? Porque você precisa receber a revelação, você precisa depender do Senhor para que Ele te fale através daquela palavra ali o que você precisa ouvir. E aparentemente é fácil, mas não é só você chegar aqui e ler, as pessoas precisam receber. Essa que é a diferença. Você pode ler o boletim, a palavra está liberada, Uma pessoa me perguntou assim, mas a palavra fica liberada? Eu falei, fica a palavra, o áudio, o vídeo, o esboço, tudo liberado. Mas assim qualquer um? Eu falei, qualquer um que tiver a revelação pode. Por quê? Você acha que a revelação e a necessidade do Senhor é só para alguns? Não, é para quem quiser. Então você pode ouvir a palavra lá hoje, amanhã, depois da manhã, ela fica liberada. Por quê? Porque não é o que está escrito que vai mudar a sua vida, é a revelação que vai vir através disso. Então nós precisamos em todo o tempo compreender que Deus em algum momento vai deixar que as dificuldades venham para que nós possamos necessitar dEle, que a suficiência dEle, que aquilo que Ele tem seja necessário na nossa vida. Apesar de muito desconfortável, é a maior experiência de oportunidade de crescimento e maturidade que uma pessoa pode ter. O que quer dizer? Você vai passar momentos de dificuldade, você vai lembrar que você tem um pai. Você vai lembrar que a sua suficiência não é bastante para resolver e que você vai necessitar do Senhor. Moisés tinha tudo o que precisava, tudo. Mas ele ainda não tinha conseguido compreender que ele ainda era muito natural. E que aquele tempo ali não era um tempo de ser natural, mas um tempo de depender de Deus. Em todo o tempo, o povo do Egito dependeu de Deus, de Deus tocar no coração de Faraó, mandar as pragas, tirar as pessoas dali, de dar o suprimento, de cuidar deles no deserto, de cuidar da vida deles, até eles chegarem lá na terra prometida. Mas Moisés não compreendeu isso. Ele achou que só com a sua suficiência, com aquilo que ele tinha, com a habilidade de soldado, ele poderia tirar o povo. Não conseguiu. Moisés era poderoso em palavras e obras, mas ainda era natural e confiava nos seus recursos próprios. Ainda não podia ser útil para Deus, pois confiava em si mesmo. Enquanto você confiar em si mesmo, você não vai ser utilizado por Deus. Enquanto você confiar em você mesmo, você não será um vaso liberado para o agir do Senhor na sua vida. Não será. Ele vai te tratar, Ele vai cuidar, Ele vai ajustar até o momento em que você
mostrar para ele que você depende dele, que em todo tempo você ainda não é suficientemente bom, qualificado para fazer a obra que é dele. Né? Deus usa os 40 anos no deserto para ensinar e ajustar em qual poder e em qual dependência e de quem Moisés deveria confiar e agir. Você também, eu também. Confiar no Senhor. Você pode multiplicar sua célula? Não pode. Você pode definir a vida do seu filho? Não pode. Você pode pregar na vida dele, você pode orar por ele, você pode dar boa escola, boa roupa, boa alimentação, boa educação, mas você não pode definir o futuro dele. E é o seu filho, é o que você tem mais perto, mais próximo de você. Não pode, você vai ter que depender de Deus. A sua suficiência, aquilo que você é suficiente, não vai fazer com que a vida dele seja decidida. Você vai precisar depender do Senhor. Enquanto você tiver a sua confiança em você mesmo, o Senhor não vai usar. O próximo estágio da vida de Moisés seria uma transição do deserto para a libertação gloriosa de todo o povo por meio do forte braço do grande eu sou. O grande eu sou, né? É o Jeová, é o Deus, é o poderoso. Eu sou. Eu sou o início, eu sou o fim. Eu sou aquele que criou todas as coisas lá no início, mas aí eu vou voltar para pegar tudo aquilo que é meu de volta. O que Deus fez não poderia ser feito na força da carne. Inclusive, o que atrasou muito para que as pessoas fossem completamente libertas foi a força deles. Né? A igreja nunca poderá ser edificada por pessoas naturais, pois não é uma obra de homens, mas unicamente do Senhor. É o Senhor que coloca, é o Senhor que sustenta, é o Senhor que guarda, é o Senhor que supre, é o Senhor que remove. Tudo é o Senhor que faz. A obra é dele, a vontade é dele. Então nós precisamos ter esse tipo de revelação. Nós fomos lá na empresa do Michel e, para surpresa de todos nós que estávamos lá, nós não sabíamos disso, o quarteirão todo é crente. Mas talvez eles ainda não tinham e talvez ainda não tenham a revelação que toda a suficiência, que tudo aquilo que eles precisam, o Senhor já liberou. Mas eles precisam ter essa mentalidade, esse entendimento. Eles poderiam estar juntos. Todos sabem que todos são cristãos. É o quarteirão. Vocês acham que Deus colocou um quarteirão com um monte de loja só de crente, porque Ele acha bonito um quarteirão de crente? Lá tem lanchonete boa, tem papelaria boa, firma de parafuso boa, coisas da roça boa, restaurante bom, pizza os meninos que sabem aí que os meninos gostam de ir lá, né? É boa, Juan? Quantos sabores? 50? Até os sabores são muitos, 50 sabores. Mas ainda não teve a revelação. Falei, puxa vida, Deus colocou esse monte de crente junto, vocês acham que é à toa? Só para ficar bonitinho? Não, colocou para que eles tivessem a revelação ali, que o Senhor já está liberando no meio deles. Mas precisamos nos entregar. O que Deus ensinou a Moisés através da sarça, que ele era insignificante. No meio da insignificância do deserto, Moisés, conduzindo o rebanho de Jetro, seu sogro, chegou ao monte de Deus. Que monte que é esse, Miguel? Qual que é o monte? Horebe, né? Ali Deus se manifestou no meio do nada, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés viu algo extraordinário e estranho à sua compreensão. Antes de Deus usar você,
sempre mostrará uma medida sobrenatural para que você entenda qual a suficiência e força você precisa aprender. Deus nunca vai te pegar de surpresa. Nunca. Deus nunca vai chegar e vai te dar algo de surpresa. Toma, não, Ele vai te dar uma visão, um mover, Ele vai fazer algo sobrenatural para que você possa enxergar, para que você possa desejar, para que você possa querer, para que você possa ver que é bom e para que você possa ver que é dele. Amém? Ele sempre vai fazer na sua vida desse jeito, porque Ele quer que você enxergue nele essas coisas. Moisés era um príncipe, mas ele virou algo insignificante. Deus colocou ele lá embaixo para que ele naturalmente, visse ali onde que ele estava e pudesse o quê? Depender de Deus, confiar em Deus, para que ele pudesse ali ver que ele não tinha poder nenhum, que o poder de Deus é que ia mudar a vida dele. Fala para o seu vizinho assim: não cochila. É isso. Nós estamos lendo hoje, é bom porque talvez você ainda não vai ler o boletim, pelo menos hoje você vai ler, Nessa fase da vida de Moisés, ele aprendeu, nós precisamos aprender a caminhar na força e no poder de Deus, em todas as áreas da sua vida, todas as áreas da sua vida, Nós precisamos compreender que nós somos insignificantes e nós somos insuficientes. Nós precisamos daquilo que Deus tem, Por intermédio do fogo que ardia na sarça, Deus falou com Moisés: à medida que você caminhar e depender de mim, eu serei o combustível, o fogo, a força e o poder, e você será a sarça, você será o vaso. É através de você que Deus vai fazer, mas você precisa se sentir, se mostrar insignificante para que Ele possa te usar. Se você tiver muita sabedoria e muito conhecimento e colocar isso à frente de Deus, Ele não vai te usar, não vai. Você precisa mostrar para Ele que você é ensinável, que você é tratável, que você não tem poder nenhum ali nas coisas que você sabe, e aí Ele vai te usar. Ele vai pegar e vai vir através da sua vida e vai mudar a sua vida. Algo poderoso sempre acontece na vida de grandes homens e grandes mulheres de Deus. O que é isso? Deus tira alguma coisa dessas pessoas? Deus remove alguma coisa da vida dessas pessoas? Não. A divindade é acrescentada à humanidade de cada um deles, até que seus recursos pessoais fossem substituídos pela suficiência divina. O que quer dizer isso? Até que você seja completamente dependente de Deus. Até que em você mesmo já não haja nada, e a vontade de Deus tome conta de você. Que você em todo tempo seja como Cristo, suficientemente conduzido pelo Espírito. Que você em todo tempo seja dependente do Espírito, que você seja usado pelo Espírito. O grande impedimento na vida das pessoas é que acham que podem fazer a obra de Deus independentemente de Deus na obra. Ele quer fazer a obra de Deus, mas sem Deus. Nós vamos multiplicar as células, vamos orar para multiplicar. Não, nós vamos convidar as pessoas vão vir. Nós vamos mudar esse prédio. Não, aqui nós mesmos vamos pegar o dinheiro, vamos fazer a vaquinha. Ele quer fazer aquilo que é de Deus, mas sem que Deus participe. Você já imaginou o engenheiro fazer uma casa para você, sem que você participe do desenho da casa? Aí você chega lá, você quer a porta do lado direito, a porta está do lado esquerdo.
Você quer uma garagem para 3 carros, porque você é rico? A casa não tem garagem. É mais ou menos isso para você compreender. É você querer fazer a obra de Deus sem que Deus participe dela. É como você fazer a igreja do Senhor sem que os filhos dele, sem que o corpo dele esteja no meio. Participe dele. Não tem como. Não é possível. Isso não vai acontecer. Nesses dias, Deus desafia a cada um de nós a fazer um teste. De maneira consistente, comece a usar os recursos celestiais que estão disponíveis para você. Que você possa, nesses tempos, começar a depender do Senhor. Tem uma música que fala que é preciso que você diminua para que Deus possa crescer. Para que a vida dele possa crescer. Você começará a experimentar o extraordinário e começará a perceber que está sendo sustentado, conduzido, mantido pelo poder do infinitamente mais eu sou. Efésios 3, 19 ao 21, projeta para nós, Pedro, antes de você colocar o louvor. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aleluia. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Que o Pedro vai colocar ali para nós um louvor, e que durante esse louvor você possa pedir ao Senhor para trazer aí a sua mente, ao seu coração, Em que você tem sido suficiente, que tem impedido o Senhor, de fazer sobre a sua vida? O pessoal da cozinha, eu vou querer que o pessoal venha para cá. Hoje nós estamos em família, nós não vamos correr para ir embora, que nós vamos fazer esse último momento, e é o momento da ceia. Nós vamos fazer todos eles aqui. Criança sentado, por favor, criança sentado, perto do pai, da mãe. Esse primeiro momento nós vamos fazer aqui. Nós vamos depender da suficiência do pai. Você que é filho ou filha, vai sentar perto do pai ou da mãe. Pode vir para cá, pode vir, Vitória. Seja uma Vitória, não no deserto, mas no manancial de Deus. Senta pertinho do Michel ali, ou o Michel senta pertinho de vocês, Cadê o seu Leônidas? Leônidas, chame ele lá, Senta todo mundo juntinho, a família. Aleluia. Está faltando alguém da sua família aí perto de você? Isso. Se a criança não quiser, leva ela a si mesmo. Leva a si mesmo. Mostra para ela que ela ainda não é suficientemente dona da sua vontade. Mostra isso para ela, fala com ela. E ela vai, hoje talvez ela não vai compreender, mas quando ela for grande igual você, ela vai falar assim: nossa, se eu tivesse compreendido lá atrás, quando falavam comigo que esse caminho não era bom, que não era para fazer isso, se eu tivesse feito eu não tinha sofrido tanto. Então, por que é importante a gente estar entre família? Por que isso? Ô meu amigo, pode vir. Por que é importante? O momento da ceia é um momento em que a família precisa estar junta. O que o Senhor mais valoriza? O que o Senhor mais lutou para que ficasse vivo? Por que Jesus morreu? Exatamente para que a família pudesse estar junta. Nem sempre nós estamos todos juntos, Às vezes não é possível, porque um não vem, porque tem algum problema, Richard, você está demorando. Sou Leônidas também. Nós vamos fazer juntos hoje,
Nós vamos fechar aquela área ali depois, né? Toda, sem deixar a abertura? Ah, então tá bom. Deve ter alguma coisa muito gostosa lá atrás. Ô Pedrão, depois você pode colocar o louvor e vir para cá também. Coloque aí o louvor e pode vir. Por que é importante que você esteja aí como família? Porque o diabo, ele tem tentado destruir as famílias. O alvo maior do diabo não é você individualmente. Só um instantinho, Pedro, aí depois que você vem. O alvo do diabo não é você individualmente, mas é lá na sua casa. Quando o diabo desfaz uma... Sr. Leônidas, com problema aí? Deixa ele sentar aí, João, deixa ele ficar aí. O diabo, né, todas as crianças sabem que ele veio para matar, roubar e destruir. Então, qual que é a função dele? Não é você individualmente atacar, não, é atacar a família. Porque quando ele separa a família, ele pode te atacar individualmente. Quando vocês estão juntos, quando vocês estão ali, quando é o mesmo propósito, quando vocês dependem do Senhor, quando o Senhor está no meio de vocês, quando tudo que vocês precisam é através do Senhor, ele não pode entrar. Quando Deus é suficiente para vocês como família, o diabo não consegue entrar. Mas quando ele separa vocês, ele consegue ir em um por um e atingir vocês. Por isso que é importante que a família em todo tempo esteja junto, né? E por isso que no primeiro momento do louvor, que você não se disperse, né? O Pedro vai lá colocar o louvor, que você possa em todo tempo ter a sua mente e o seu coração voltado para isso. Voltado para isso, né? Não tenha pressa nos momentos ali como família, né? Às vezes a gente corre muito para as coisas, até na igreja, mas que você hoje possa ter a revelação disso na sua vida, da importância que vocês têm como família, e que se vocês permanecerem unidos, e que se a sua suficiência for o Senhor em todo o tempo, o diabo não vai poder agir na sua casa, ele não vai poder agir lá na sua família, ele não vai conseguir separar vocês. O momento da ceia é exatamente para você compreender que Jesus morreu lá na cruz para que você como família pudesse ser uma peça só, pudesse ser uma vida só, né? Eu infelizmente não tenho a minha família aqui do lado da minha mãe, não tenho, mas eu oro todo o tempo para que eles possam receber o Senhor, para que eles possam se converter, e que nessa cadeira da frente aqui esteja a minha família, para que no dia da ceia eles estejam todos juntos. É isso. Às vezes a gente deixa que coisas simples nos afaste do mover do Senhor. Às vezes a gente vem no culto, fica disperso, preocupa com outras coisas, está com pensamento em outros lugares. Glória a Deus, eu dou glória a Deus, coloco, né, aqui essa igreja todo o tempo ali, o Senhor. Essa é uma igreja que não fica dispersando com celular, com nada, não é? É o sonho de todo pastor. Nós precisamos compreender, nós somos a família de Deus, mas nós só somos família quando nós estamos juntos, né? Na casa, em todo lugar, que você possa compreender isso, né? Pode colocar, Pedro, o louvor, e você vai ficar de pé, não vai doer, vai ser rapidinho, né? Você vai ficar de pé e você vai louvar esse louvor. Não deixe que nada chame a sua atenção. Você vai louvar, você vai falar com o Senhor. Se você sentir no coração vontade de orar com a pessoa que está do seu lado, que você libere uma palavra sobre a vida dela, que você ore com ela, em nome de Jesus. Pode fechar seus olhos, não precisa ter medo.
Abra sua boca. Libere. Aleluia. Glória a Deus. Pedro vai colocar lá o louvor novamente, baixinho. Os irmãos podem distribuir os elementos da ceia. Em nome de Jesus, que você possa hoje sentir do Espírito nesse tempo aí, que você dê liberdade ao Espírito para que Ele possa manifestar aquilo que você, em nome de Jesus, tem necessidade.